Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e vão chegando com toda tranquilidade, calma e estado de presença para falarmos sobre liderança feminina. Olá, Fernanda. Olá, Maísa. Tudo bem? Só colocando o nosso tema, meninas. Para a liderança feminina. Gente, o que a gente vai conversar aqui nessa live hoje, assim, tá muito especial. Eu peço que todas vocês vão entrando, vão chegando. Entrando de verdade, gente. Vai ser uma live, como sempre, assim, de meia hora, 40 minutos. Com bastante conteúdo e conteúdos que vocês vão se ver, porque é impressionante tudo que a gente vai trazer aqui hoje. São conteúdos que, assim, tocam muito na gente, tá? Então se preparem. Então vão chegando, vão estando em um lugar. Tirem esse momento, tá? Principalmente aqui para todas as mulheres. Sei que tem homens entrando, o Wellington, Flávio, mas as mulheres, principalmente, tirem esse momento de meia horinha para você estar em algum lugar com você mesma, escutando essa live. É o meu convite, ok? Então, quem também tá chegando depois, o ponto aqui, gente, que uma das coisas que a gente vai falar, que um dos hábitos para a liderança feminina é estar em estado de presença. É isso que faz nós, enquanto líderes, termos uma presença, conseguirmos pontuar de maneira assertiva nas reuniões. Então a gente vai inclusive falar sobre isso. Estado de presença é extremamente importante e necessário. Então vamos lá. Muito bem, então vão chegando aqui, quem estiver ainda entrando, sejam muito bem-vindos. E, gente, essa música também, assim, olha, é uma música que me conecta, assim, com o todo, com o feminino, que traz essa ideia da natureza também, conexão, né? Mas vamos começar. Cristiane, seja muito bem-vinda. Gente, vamos lá. E pra gente iniciar o tema da nossa live, Meriane, seja muito bem-vinda, Suyane. Eu comentei aqui que arranje um espaço agora para nessas próximas meia hora você estar em estado de presença, porque esse conteúdo é para nós todas. Gente, eu e Luana, o conteúdo, qual foi a inspiração desse conteúdo para vocês? Tanto da nossa vivência, eu e Luana, enquanto líderes, né, nossa prática de desenvolvimento de liderança, nossa prática enquanto líderes aqui na Rap e também desenvolvendo líderes e, é claro, mais especialmente, foi um curso que eu e ela fizemos agora, que é da Sally Helgenson. Meu Deus, posso estar falando errado aqui o nome da Sally. Mas enfim, depois eu lembro aqui pra vocês, pra falar direitinho. Deixa eu só lembrar aqui o sobrenome dela pra não falar besteira aqui na live. Mas é a Sally Helgenson, tá? Esse é o livro, Como as Mulheres Chegam ao Topo. E a gente teve a honra de termos um curso com ela. E ela é maravilhosa. E aí, gente, qual é o ponto aqui? O nome da live foi Os Hábitos Essenciais para a Liderança. E aí eu vou iniciar com uma frase do Peter Drucker, que inclusive ela traz isso, que é: a gente ensina muito para os líderes o que fazer. A gente sempre ensina o movimento. O movimento tá fazendo alguma coisa, ou fazer alguma ação, mas nós não ensinamos para os líderes o que deve parar de fazer. O que os líderes devem parar de fazer. E aí, gente, a nossa live não é só sobre os hábitos que a gente precisa fazer, ok? Mas os hábitos que nós precisamos olhar e talvez pararmos de fazer. Eu selecionei aqui, ó, a Fernanda tá dizendo que esse livro é demais. Fernanda, que bom que tu já leu, é bom que a gente vai trocando aqui. E dentro dessa live eu trouxe muito a minha percepção em cima desses hábitos, né? Então vai ser bacana porque a gente troca, então fica aqui assistindo até o final. Mas que a gente vai poder trocar muito. E eu super indico esse livro. Ela fez, inclusive, junto com o Marshall Goldsmith, que o Marshall é um maravilhoso aí do mundo do coaching. Então, enfim, gente, qual é o ponto aqui? Dentro do livro, no próprio curso, nós trabalhamos os 12 hábitos. Eu escolhi 6 hábitos essenciais e principais para trazer aqui para vocês.
Primeiro hábito que nós precisamos, e gente, qual é o ponto? São hábitos que hoje embarreram a gente de crescer. Então, se você hoje pretende crescer enquanto líder, deseja chegar ao topo, deseja exercer a liderança, os hábitos que eu vou comentar aqui hoje são hábitos que a gente precisa olhar e talvez parar de fazer. Talvez todos os 6 que eu vou dizer aqui pra vocês hoje, vocês tenham. Talvez você tenha 1, talvez você tenha 2. Eu me vi em diversos desses hábitos. E é muito autoconhecimento pra gente trabalhar sobre isso. Então vamos lá. Ticiana, tá aqui, me inspirei na sua live. Acabei de assistir você e a Adri. Camila, Ana Júlia, sejam muito bem-vindas. Então vamos lá. O primeiro hábito que é barreira para a gente chegar ao topo, para a gente elevar a nossa capacidade de liderança feminina é não colocar seu emprego à frente da sua carreira. É comum, tá? Isso é dentro de uma pesquisa que muitas de nós mulheres temos algo dentro de nós chamado lealdade. E é muito comum que a gente coloque o nosso emprego sempre à frente da nossa carreira. E qual é o ponto? No nosso emprego, é claro que a gente precisa se doar e dar o nosso melhor. Mas a gente precisa sempre estar com um olhar para a nossa carreira se a gente quer crescer. É se perguntar, o que eu quero daqui? Qual é a minha aspiração? Qual é a minha visão de futuro? O que esse emprego hoje vai me ajudar a chegar lá onde eu quero? Por isso a importância da gente ter com muita clareza as nossas aspirações, a nossa visão de futuro. Porque onde queira que nós estejamos, a gente tem que estar com o olhar do o que isso vai me ajudar. De que maneira talvez eu possa utilizar esse meu emprego para implantar algum projeto ou criar algum projeto que pode me ajudar a chegar lá. Eu tinha muita vontade, gente, trazendo aqui meu exemplo, de atender com coaching, com desenvolvimento, com mentoria de carreira. E lá eu trabalhei na Serrolim, fui coordenadora de RH lá. E eu amava a empresa, inclusive esse é um dos pontos. Muitas vezes eu pensei, queria muito a questão da consultoria, sempre falei disso com a Luana, mas tinha medo de sair porque eu ia abandonar o meu chefe, porque eu ia abandonar a minha equipe. Como é que ia ser isso? Como é que eu ia lidar com isso? E a maior surpresa pra mim, gente, foi quando eu tava saindo, a minha diretora, que são inclusive, né, que minha ex-diretora, meu chefe falaram assim, Flávia, voe. Tá tudo certo, que você já deu, que você fez aqui o que você deveria ter feito. Você deu seu amor aqui dentro, você fez. Voe, vá. Então, a minha maior dor por muito tempo era estar sendo desleal. Então, esse muitas vezes é o que nos prende. E ao mesmo tempo a gente tá só focado no emprego e a gente não tá olhando para a nossa carreira, para o que a gente quer. E aí, como eu ia comentar um ponto, eu sempre quis atender com mentoria, com coaching, então eu tinha essa visão, eu sempre tive muito claro, eu sabia que eu queria depois ter uma consultoria, atuar com mentoria de carreira, e aí o que eu comecei a fazer dentro do meu emprego? Eu criei um projeto de coaching com líderes, para que eu já ganhasse experiência, já soubesse como fazer, já ganhasse ali a prática para um futuro. E como isso ajuda? Então é você não colocar o seu emprego na frente da carreira, que não é não fazer bem feito, não é não estar lá com muito amor, com muita dedicação, mas é não perder de vista aquilo que você quer, a sua visão de futuro. E lembrar que essa lealdade tá dentro de nós mulheres. A gente tem isso é uma virtude, isso é muito bom, mas às vezes isso pode ser uma barreira a gente crescer. Esse medo do abandono tá dentro e não tá fora. É aquela questão, tudo que tá fora é porque tá dentro. Nada do que tá fora é porque não está dentro, entende? Tudo que tá fora tá dentro. Então, isso é muito importante. Outro ponto extremamente importante desse hábito de não colocar o seu emprego à frente da sua carreira é você ter uma grande e vasta rede de apoio. Pessoas que possam te apoiar, pessoas que possam apoiar a sua carreira. Seja como mentores, por exemplo, que possam estar sempre te trazendo essa visão de carreira, né? Essa visão de fora ela é muito importante. Sejam pessoas dentro da própria organização que podem estar contribuindo com você desenvolver projetos, você se inserir em novas práticas dentro da empresa. Mas sempre, tudo que você fizer e se inserir, se você quer crescer, é você entender de que maneira isso pode ajudar você a alcançar a sua visão de futuro, ok? Então, gente, esse é o primeiro hábito que nós precisamos parar de fazer para elevar a nossa liderança. Ter visão de futuro e não colocar e não ficar cego somente ali olhando, focando no emprego. E outra coisa importante, você consegue até mesmo ter muito mais resultados no seu emprego e doar-se muito mais e criar mais coisas
quando você tá focado na sua carreira. Esse projeto de coaching que eu criei lá dentro, gente, isso foi maravilhoso para a empresa, foi maravilhoso para os líderes. Então, é isso, tá? Isso é muito importante. Olha aí, Lorena, acabei de falar isso. Lorena, um beijo, amiga. Olha aí, até para sermos profissionais melhores, precisamos olhar para nossa carreira. Exatamente isso. Porque quando a gente se foca só no emprego, que a gente fica cego, a gente às vezes até perde o brilho, perde o sentido. E você ganha um sentido muito maior quando você está olhando ali para a sua visão de futuro. Então, esse é o primeiro hábito, ok? Colocar sempre a sua carreira à frente do seu emprego, ter essa visão das suas aspirações. Segundo hábito, a armadilha da perfeição. Gente, aqui eu me encontro profundamente. Nós mulheres, tá? Isso vem desde a nossa infância. Nós somos sempre muito fortalecidas ou muito reforçadas por sermos perfeitas, por sermos obedientes, por não fazermos nada errado, por ficarmos ali quietinhas ao lado do pai, da mãe, não é mesmo? A maioria, gente, os meninos não, né? Os meninos são mais levados, são danados, correm, caem, saem de casa sem nem os pais saberem muitas vezes. E nós não, nós temos que ser obedientes ali, não podemos fazer nada de errado. E esse reforço desde a nossa infância vai trazendo essa crença de que nós precisamos ser perfeitas. Precisa ser tudo 100%. A gente cria dentro da nossa mente uma crença dizendo assim: só seremos bem-sucedidas se fizermos o nosso trabalho perfeitamente. Gente, e se formos 100%? Porque a gente tem que ser 100% dentro da empresa, a gente tem que ser 100% com a nossa equipe, sermos amados pela nossa equipe, termos resultado da empresa, sermos maravilhosas esposas, mães. E isso tudo nos coloca numa armadilha, num cansaço, no esgotamento. Gente, eu fiz uma pesquisa com algumas mulheres, amigas próximas, e olha uma palavra que soou muito: esgotamento e culpa. O que acontece com nós mulheres? Por essa crença da perfeição, do sermos 100%, a gente se culpa quando a gente não consegue. Porque, pessoal, né, meninas, enquanto a gente viver nesse planeta Terra, a perfeição ela não existe. E a gente precisa aceitar isso. E quais são as consequências que isso dá para nossa liderança? Muitas vezes, por sermos perfeitas, vem algum colaborador, faz algum trabalho, e às vezes não é o que você esperava. Aí você, não, eu vou fazer por ele, porque comigo sai melhor. Ou eu preciso ter o controle, eu preciso ser perfeita. Aí você faz pela sua equipe, e isso implica diretamente nos resultados da sua equipe, porque você não permite com que eles se desenvolvam. Esse é um ponto extremamente importante. Outro ponto, faz com que muitas mulheres não falem em mesas de reunião. Porque muitas vezes estão ali em reunião, muitos homens, muitas vezes no mundo organizacional, e aí pela necessidade de ser perfeita, por não poder errar, essas mulheres se calam e não falam sua opinião. Porque elas podem ser ali, enfim, serem criticadas ou algo nesse sentido. Elas não podem manchar essa imagem de que preciso ser perfeita. E isso, gente, é tão complicado porque até mesmo quando a gente olha para o mundo organizacional, a gente fala cada vez mais em arriscar, em inovar. E para isso precisa errar, e para isso precisa, enfim, ter erros. E muitas vezes essa perfeição, essa necessidade de fazer as coisas sempre 100%, impede muitas mulheres de arriscar. Impede de pensar diferente, impede, inclusive às vezes, essa questão do medo de não ser perfeita ou de quebrar isso, impede muitas mulheres de dizer o que estão pensando. Porque podem perceber isso. Então, olha como isso é cruel, gente. E aí vem outra coisa extremamente importante, é que essa culpa que nos traz de não sermos sido perfeita, a gente passa, acho que, sei lá, gente, me digam aí quanto, 1000 horas por dia pensando nessa culpa e se culpando e doendo isso aqui dentro, e o quanto de tempo a gente perde. Porque a gente tá ali, ó, remoendo, ao invés de estar pensando na solução, ao invés de estar pensando em como fazer diferente. Então, esse ponto da perfeição é algo muito importante pra gente olhar. Além disso, gente, isso traz pra gente uma dureza com a gente. Por isso que existem tantas mulheres adoecendo, né? Ansiosas, depressivas. Por quê? Porque a gente pega o nosso chicotezinho e vai, ó, ali se chicotear. Porque não conseguiu ser 100%. Eu cheguei, gente, numa época, depois um outro dia eu entro, sem problema nenhum, entro nisso, mas eu cheguei a adoecer pela necessidade de ser perfeita quando eu era adolescente.
pela necessidade de ter a imagem da perfeição e fazer de maneira tudo correto, e eu não podia frustrar ninguém porque eu tinha que ser perfeita. Porque ainda tem outra armadilha que a perfeição também puxa, eu vou já chegar lá. Então, meninas, hábito que nós precisamos parar, a gente precisa ser mais leve, e tudo isso a gente precisa entender, vem de crenças sociais que nós fomos ensinadas. E será que é verdade? É verdade absoluta que eu tenho que ser 100% em tudo? É verdade absoluta que eu preciso ser 100% em todos os papéis que eu faço? Isso é real? É verdade absoluta que isso existe? E não é. A gente precisa começar a questionar essas crenças sociais que nos foram colocadas desde a nossa infância e a entender que isso não é real. E que isso, pelo contrário, está nos adoecendo e que muitas vezes a gente, assim, ser perfeita nos ajudou a chegar até aqui, mas não vai nos ajudar a crescer. Não vai nos ajudar a levar adiante. E eu trago isso de maneira muito clara pra vocês, né? Quanto mais eu trabalhei esse autoconhecimento e mais me libertei dessa perfeição, mais eu sou quem eu sou, mais eu arrisco, mais eu trago minha opinião e mais eu cresci. É isso que a gente precisa começar a questionar. Vamos questionar esses pensamentos e padrões que nos foram colocados. Faz sentido? Mulheres que estão aqui várias, Darla, beijo Darla. Vamos me colocando se faz sentido. Não tô conseguindo ver todo mundo, gente, porque eu vou me perdendo aqui nos conteúdos. Não consigo responder todos os recadinhos de vocês, mas vão comentando. Terceiro hábito, a doença de querer agradar. Inclusive, eu tenho uma tia que tá aqui, que inclusive me comentou, quando eu era eu também tenho muito isso, gente. Tudo que eu tô trazendo aqui são coisas que eu tenho, que eu tô me trabalhando, que eu tô trazendo pra vocês como um hábito nosso, que nós precisamos questionar e trabalhar isso. Essa minha tia me questionou, tia Valéria que está aqui, ela me ligava às vezes agora eu tô na vida adulta. Olha, mas você quer ir mesmo? Não é pra agradar não, né? Então já trazia essa fala, porque eu sempre tive também muito a questão do querer agradar. E nós mulheres temos muito isso. Nós queremos sempre agradar o outro, agradar nas reuniões, agradar a equipe, agradar o marido, agradar o filho. E se você também não faz isso, isso gera uma culpa. Porque o agradar também está conectado a essa perfeição, né? Então, essa questão dos... inclusive a Sally traz no livro a doença do agradar, gente. Porque nos adoece mesmo. Porque o agradar, o querer ser atenciosa e agradável com todo mundo, faz você não ser você. Faz você não ser atendida nas suas necessidades. Faz você, muitas vezes, uma tomada de decisão na organização, você fica ali. Tem às vezes duas opiniões, você fica, não, deixa eu ver aqui o meio termo, você não se coloca. Você não afirma aquilo que você pensa. E aí você vai sempre, não, se eu der essa opinião é melhor porque ela vai gostar mais disso, então eu vou falar isso. Não, ou não, eu não vou falar isso não, porque pode ser que ele fique chateado. E aí você fica nesse meio e você não consegue se impor, você não consegue se colocar. Inclusive, para nós que queremos crescer, exercer a liderança, mulheres que querem crescer, chegar a esse topo, precisa desse mínimo poder, né? Da gente se colocar, da gente colocar nossas opiniões, da gente passar segurança, inclusive. Porque o querer agradar não transmite segurança. Transmite que sempre você tá ali, no meio termo, querendo ver onde é que... pra não deixar ninguém chateado ou não falar. Então, as pessoas às vezes veem você como insegura, muitas vezes. Então, é uma doença realmente o querer agradar. Isso te rouba quem você é. Isso rouba você de atender o que você realmente precisa e deseja. Isso rouba você dos teus valores existenciais, inclusive. Porque quem agrada demais vive nos valores da aparência, né? Escolhe, às vezes, empregos, escolhe carreiras por querer agradar alguém. Não sei se vocês conhecem alguém nesse sentido, mas às vezes tem pessoas que escolhem um emprego, que vão por um emprego para agradar alguém. Ou quantas mulheres vivem sobrecarregadas porque tem um evento da empresa, tem sabe, uma amiga, tem uma outra coisa e eu tenho que estar em tudo porque eu não posso desagradar. Não é isso? Gente, isso é muito real. Então a gente precisa começar a olhar para isso e entender que isso é um padrão que a gente segue e a gente não questiona. Existe sim também, claro, dentro do mundo organizacional, dentro da vida social, onde nós fomos reforçadas por agradarmos. Só que aí tem um ponto. Se a gente quer crescer, se a gente quer realizar grandes sonhos grandes, se a gente quer alcançar grandes objetivos, não dá pra gente continuar assim.
Porque primeiro que a gente vai adoecer, né, gente? Porque tem uma hora que a vida pede. Tem uma hora que esse preço ele chega. Então, ou a gente adoece, ou a gente, enfim, chega onde quer, mas não sei se é sustentável. Então, nós precisamos olhar para isso. E, gente, o quanto querer agradar nos distancia dessa visão de futuro, nos distancia do nosso propósito, nos distancia de quem nós somos. E mulheres que são líderes, que inspiram as outras, pode ter certeza. Pensem aí, pensem agora, em cada uma de vocês. Em mulheres que inspiram vocês. Pensem nessas mulheres nesse exato momento. Possivelmente são mulheres corajosas, que têm força, que são elas mesmas. E essas mulheres ultrapassaram e questionaram muito esse hábito de agradar para chegar onde elas estão. Pode ter certeza. Então, esse é um ponto extremamente importante. E a Célia até anotei esse ponto aqui dela para dizer para vocês que traz muito bem. Mesmo que o agradar tenha ajudado, nos tenha ajudado, nos estágios iniciais da nossa carreira, isso atrapalha à medida que você progride. Isso acaba minando a tua capacidade de liderança e de melhorar a sua performance e de evidenciar o seu poder. Então, pessoal, esses são pontos de atenção. Esse hábito de agradar, nós precisamos repensar, olhar para ele. Flávia, qual é a solução para esses 3 hábitos? É que a gente comece a chamar, dentro de nós temos o eu observador. É um aspecto nosso que ele somente observa. Quando você está lá numa reunião, que você se perceber, assim, o pensamento, né? Não, eu falo isso ou não falo isso? Não, eu digo ou não digo? E aí você começa a perceber essas várias palavras, esses vários pensamentos dentro da mente, começa a se observar. Eu não quero dizer por quê, que eu tô com medo de não agradar. Eu tô fazendo isso por quê, que eu quero agradar. Você vai começando a se perguntar. Pede ajuda. Eu, observador, que está dentro de mim, só observa essa cena. E aí você começa a ganhar consciência e observar essa cena. E aí, meninas, vocês vão ver que quando vocês começam a despertar esse observador e a perceber essas situações, esse é o primeiro ponto para que a gente comece a parar esse comportamento. É claro que depois eu vou falar para vocês aqui no final por onde começar, tá? Para dar uma ajuda aí para clarear as coisas. Mas eu já digo de antemão que a primeira solução é tomar consciência desses comportamentos. Então, peça a sua esfera do observador para se observar nesses aspectos. Outro hábito, 4º hábito. Tô no 4º, né, meninas? Me confirmem aí se eu tô no 4º. É muito conteúdo. Mas estou no 4º. Minimizar. Gente, eu queria, por favor, só pedir atenção rapidinho de vocês. Vocês já se colocaram nessa situação? Nós temos a tendência a dizer, olha, é só uma palavrinha. Gente, desculpa, só pedir aqui uma atenção de vocês. A Sally percebeu o quanto nós pedimos muitas desculpas, o quanto a gente fala, olha, eu tenho só uma contribuição, ou, olha, gente, rapidinho, deixa eu falar isso aqui. Ou não acontece isso com a gente? Essa minimização que a gente tem. Inclusive até corporal. A Sally trouxe um exemplo, eu vou já trazer para a nossa vida também, de uma situação onde ela estava com mulheres e homens dentro de uma sala, e aí essas mulheres já estavam lá, e chegavam pessoas atrasadas para entrar nessa sala, e aí as mulheres meio que já ficavam tentando se afastar, ou iam para o fundo da sala para deixar a parte da frente para essas outras pessoas que estavam chegando. E ela traz isso como ponto forte, nós temos essa virtude de termos essa percepção, de sermos empática, isso vem da nossa energia feminina. Mas o ponto é que a gente tende a se minimizar, a se colocar menor. Um exemplo, gente, às vezes assim, você tá numa reunião, isso já aconteceu comigo. Tava numa reunião na empresa que eu trabalhava, e tinham vários homens, e eu me senti assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, eles são muito melhores que eu. Eram homens e mulheres, tinham 2 mulheres. E aí eu já ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, eles são muito melhores que eles, são muito... Sabe, esses pensamentos que fazem parte da nossa cabeça? Aí você fica assim, você tem uma coisa importante pra dizer, tá aqui. Aí você... Gente, eu queria só falar aqui, gente, por favor, sabe? E você traz só uma contribuiçãozinha. E isso, gente, quando você fala isso, você já minimiza aquilo que você vai dizer. Você acaba, aquilo às vezes era tão importante, mas como você já minimiza, acaba que os outros também vão minimizar. Entende? Um dia eu recebi esse feedback
Há pouco tempo, inclusive. Não lembro o que foi que tu falou, mas assim, olha, Flávia, tu já fala tão assim, olha, só uma contribuição, né? Eu e Luana mesmo comentamos isso. Ela, Flávia, olha aí, tu falando, porque eu tenho muito isso às vezes. E eu comecei a me perceber muito, né? Que é, olha, só uma contribuiçãozinha, né? Ou só uma contribuição, então a gente precisa mudar esse padrão. E tudo começa dentro de nós. Porque se a gente já fala desse jeito, é porque dentro de nós a gente acha que não quer desvalorizado mesmo. E tudo, pessoal, eu lembrei aqui do Dom Miguel Ruiz. Nós precisamos, meninas, sermos impecáveis com o que a gente diz pra gente. Se a gente tá dizendo que aquela contribuição é uma contribuiçãozinha, se você já tá pensando que ela é uma contribuição mínima, que ela não é valorizada, ela não vai ser pelo outro. Porque tudo começa dentro, ok? Então, esse apequenar-se, né? A Célia, inclusive, usa o termo apequenar-se, que a gente tende a nos apequenar diante das situações. E isso vem também da nossa história, né, gente? Eu tô, inclusive, me aprofundando um pouco mais nesse estudo sobre... Quanto mais a gente lê, pessoal, meninas, sobre nós mesmas, mais a gente consegue perceber de onde vêm esses padrões. Então, eu tô começando a estudar um pouquinho sobre nós mulheres, e a gente vem de uma sociedade, né, do poder que passou pro homem, né? Então, quanto a gente se apequenou e se minimizou. Então, para quebrar esses padrões ancestrais, é difícil, requer muita energia, não é fácil não, mas é muito autoconhecimento e percepção desses padrões, porque eles existem. E aí, muitas vezes, o que nos faz mudar é a consciência e saber que são padrões ancestrais, ok? Denise, maravilhoso esse teu exemplo, muito maravilhoso. Denise comentou, quando vou consertar alguém, finjo que cometi o mesmo equívoco. Olha, é isso mesmo. A gente tem uma tendência, nós mulheres, da energia feminina, a colaboração. Isso também é um grande ponto forte nosso. A colaboração, o nós. Por isso que a gente fala que o futuro é feminino. Por quê? Porque quando a gente fala hoje de economia do compartilhamento, da colaboração, é da energia do feminino. O ponto é que quando isso fica, sabe o pêndulo? A colaboração tá aqui no meio, mas aí quando você vai muito para um lado ou muito pro outro, você vai para os polos. E esse extremo que não é legal é quando você vai para um dos polos. Então essa minimização, esse só um pouquinho, ou esse nós, né? Quando você não errou, quando você realmente entendeu, mas você traz um nós que te minimiza. Isso é ir para um outro lado do pêndulo. Então é isso que a gente precisa olhar. Aonde que nós estamos indo para os extremos, ok? Então, é isso, gente. Esse é um ponto extremamente importante, que é dessa minimização. Comecem a se observar. E aí, outra dica que é extremamente importante é se observar, mas não se culpar. Lembre que nós temos o padrão da perfeição. Então, quando a gente começa a observar, não é para se culpar. Mas eu falei só naquela reunião. Não é para isso. É somente no seu eu observador, tá ali, sabendo o que tá acontecendo, querendo agradar, falei rapidinho. Só aquilo, você vai só observar, ok? Esse é o primeiro passo, sem se punir, porque a punição a gente já tá entendendo que é da perfeição, e essa perfeição ela não existe, né? Então, enfim, esse é um ponto. Cuidado com esses pensamentos, né, gente? Olhem para esses pensamentos. Mais uma vez, eu vou repetir, tá? Mas é para isso entrar nas nossas mentes. Nós precisamos ser eficazes, impecáveis com o que nós dissemos para nós mesmos, ok? Muito bem. Então vamos lá. E sim, gente, e só um outro ponto importante é que isso mina a sua liderança, né? Porque mais uma vez, se você se coloca menor, se você minimiza, você se coloca mais insegura, você se coloca vulnerável demais pro outro pêndulo, né? Você se coloca insegura. Então, para exigir posições de liderança hoje, é claro que a gente precisa da vulnerabilidade, tá? Sempre. A gente precisa ser verdadeiro, transparente. Mas cuidado com esse pêndulo, ok? Muito bem. Então, se tem mais algum ponto aqui, gente, porque eu anotei algumas coisas pra falar pra vocês. Gente, uma coisa tão interessante, isso que eu quero falar pra vocês, um estudo de Harvard, chama Who Gets Hurt and Why, ok? Diz que as mulheres são muito mais propensas a minimizar as suas certezas. É como se a gente soubesse que aquilo existe, mas a gente meio que minimiza. Não, pode ser que não seja. A gente desconfia de nós mesmos. Então,
Isso também faz com que a gente minimize. Porque a gente tem uma tendência a achar que a gente não tem certeza sobre aquilo ou que não tá certo, tá? E quanto mais, por eu falo tanto do autoconhecimento, quanto mais a gente se autoconhece, a gente começa a questionar esses padrões, a gente começa a entender que tudo está dentro de nós. E que são realmente padrões que a gente vai seguindo. Então isso é extremamente importante. A gente entender que são padrões, né? E a gente confiar mais na gente, porque a gente tem uma intuição, gente, a intuição é do feminino. E a gente tem uma intuição maravilhosa, que muitas vezes a gente não sabe nem dizer o porquê eu tenho certeza disso. Mas essa intuição é extremamente importante. A Luísa Helena Trajano, que é uma líder maravilhosa, que eu, Ave Maria, me inspiro muito. A Tiziana, inclusive, que estava aqui, que é a diretora da Serrolim, que eu me inspiro absurdamente, são líderes mulheres que usavam muito a intuição. Alguém assistiu também, tem um seriado, meu Deus do céu, agora me ajudem que é me lembrar. Oi, Lu, tudo bem? Gente, que seriado é esse? Agora eu me esqueci completamente, mas de uma grande empreendedora que fez cremes para mulheres negras. Alguém me ajuda aí a me lembrar desse seriado? Eu fiz um comentário dele aqui há pouco tempo. Mas ela também tomou a decisão por uma intuição, por sentir que deveria fazer aquilo, que deveria ser daquela forma, e ela fez, né? Então, essa intuição a gente precisa saber usar, porque a gente tem. É só a gente ouvir. E aí, quanto mais você se autoconhece, mais você ganha segurança daquilo que você tá pensando, das suas certezas e das nossas intuições, ok? Virginia comentou aqui, autocobrança é sempre difícil de evitar. Virginia, essa autocobrança, ela vem dessa nossa necessidade do querer agradar e do ser perfeita. Então, isso é muito complicado, a gente se pune muito. E aí vem para o ponto que eu queria muito chegar, que é o 5º hábito. Nós devemos parar de Madame C.J. Walker. Julieta, muito bem, é esse mesmo. Gente, inclusive, oi, Eveline. Eu super indico Madame C.J. Walker. Nossa, ele assim, ó, filme inspirador, maravilhoso. Uma mulher de força, de coragem, que toma decisões pela sua intuição. Então, assim, ó, super indico. Gente, 5º ponto. Ruminar. A Sally usa exatamente essa palavra, o ruminar mesmo, que vem da vaca, né, dos animais, de ficarem mastigando. Então, nós temos a tendência de ficarmos ruminando, de ficarmos ali pensando e repensando, e o pensamento nos sequestra, e ficamos ali nos pegando chicote. Por que eu falei aquilo? Não deveria ter dito aquilo. Ai, por que eu falei dessa forma? Ai, mas eu errei com ele. Ai, mas eu não tive tempo pra ver tal coisa. E aí você começa a ruminar, né? Teve um dia, contando aqui meu exemplo, eu contei até esse episódio há poucos dias. Tava o meu marido ajeitando aqui uma parte da casa e eu tava aqui trabalhando e precisava trabalhar. E aí eu fui lá tentar ajudar ele, porque eu tava me sentindo culpada, porque eu não ia ser uma boa dona do lar. E aí eu disse, não, eu tenho que trabalhar. Aí eu voltei pra cá, aí trabalhando, pensando, não, mas eu deveria ter estado com ele. Não, mas antes de ontem também não ajudei a fazer isso. Não, eu também não fiz aquilo aquele dia. Aí eu trabalhando, pensando e ruminando isso. Ou então, gente, o quantos de nós, por exemplo, às vezes vamos dar um feedback pra alguém da equipe, e esse feedback, por algum motivo, você falou de alguma outra forma, você não gostou da forma que você falou, ou o próprio colaborador te falou alguma coisa, e você passa depois o resto do dia pensando naquilo, e doendo, se culpando. E esse ruminar, que a Sally traz muito, é porque a gente perde muito tempo nisso. Ela trouxe uma fala que diz assim, os homens seguem em frente. Errei, ok, tá, desculpa, ou tá tudo certo, segue em frente. E o quanto de vida, e aí eu queria chegar com vocês, meninas, é o quanto de vida a gente perde por ficarmos ruminando, por deixarmos que o pensamento nos sequestre. Aí vem um ponto, nós precisamos analisar e pensar sobre o nosso pensar. Por isso que eu adoro as minhas pausas diárias. Inclusive, eu até trouxe meu caderninho aqui, do Pé Forcó, por exemplo, que eu uso para ter meus momentos de revisão diária. Então, eu vou aqui pra varanda, eu vou para algum espaço e vou anotar tudo que eu tô pensando, tudo que eu tô sentindo. Isso, inclusive, é uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental, né, que eu estudo, que é a minha abordagem. Então, você pode anotar os seus pensamentos, os sentimentos, colocar ali no papel. Mas depois disso, é você olhar para isso e dizer, eu vou seguir em frente. Sabe? E partir pra frente. Porque a gente tem uma tendência demais de ficar ruminando.
E aí, assim, o ponto que eu ia chegar é que a gente perde vida. Enquanto líderes, a gente deixa de pensar em melhores soluções, a gente deixa de fazer coisas mais estratégicas, a gente tem retrabalhos, porque a gente fica ali ruminando e podendo tomar decisões, às vezes, muito mais assertivas ou resolver logo as coisas, a gente fica ruminando demais. Então, é assim, os homens, eles têm a tendência a trazer pra fora, a vir pra raiva. E nós, mulheres, temos a tendência a colocar para dentro. Por isso a gente se chicoteia tanto. E aí, uma das técnicas, né, gente, que eu indico, que a Célia também indica, tem uma técnica chamada na TCC que é distração. É que quando a gente percebe que a gente tá ruminando, tá ali no pensamento, no looping da mente, é a gente fazer qualquer outra coisa que nos tire daquele pensamento. Pra que você, siga em frente. Porque se você faz algo que te distraia, sei lá, vai falar com alguém na tua empresa, vai ligar pra alguém que é tua rede de apoio, vai fazer algum outro movimento, isso ajuda você a sair dessa ruminação. Ok? Então essa é uma dica extremamente importante. Anota, tira da mente, porque quando tá na mente borbulha demais, e vai fazer alguma outra coisa. Isso é uma técnica, tá? Da terapia cognitivo comportamental, que é a distração. Ok? E aí, eu adoro usar linguagens, né, gente? Porque a linguagem, ela é muito importante. Porque o nosso pensamento, ele impacta diretamente no que a gente sente. Então é falar, olha, vou seguir em frente, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu, inclusive, coloquei uma oração aqui atrás, que é especial pra gente, que é o Ho'oponopono, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Júlia que tá aqui, né, Júlia, sabe o quanto eu amo o Ho'oponopono, porque é uma linguagem que eu mando pra mim, tá? Gente, fica na minha mesa de trabalho, tá? Aqui no meu home office. Sempre que eu tô me sentindo ruminar, eu escrevo no minha pausa diária e: sinto muito, me perdoo, te amo, sou grata. Então, aí isso me dá a força pra passar pra frente. Porque, gente, nós perdemos vida, nós perdemos de tomar melhores soluções se a gente fica ruminando, ok? Olha aí, Júlia, tua cara, Júlia. Olha, a Júlia trabalhou comigo na Serrolinha, era quase todo dia que eu escutava essa música. Perfeito, Valéria comentou aqui, perfeito, tia. Somos mais intolerantes conosco do que com os outros. Nós, mulheres, precisamos aprender a sermos como... Essa é uma das técnicas da autocompaixão, imagine que uma amiga sua passou por aquilo que você tá passando, tá? Você vai se imaginar que uma amiga sua tá passando por aquilo que você tá passando. Imagine agora o que você falaria pra ela. E aí é o ponto. O que você falaria pra ela, você precisa dizer pra você mesma. Porque a gente tem uma tendência exatamente essa, de nos autodestruirmos mais. Então essa é uma técnica, inclusive, tá? Vocês podem aplicar sempre. Nós podemos aplicar sempre. Olha aí, Eveline, precisa de um desse. Compre naquela loja de mensagens que tem no Guatemi, da Passeio, que eu amo aquela loja, tá? Você pode botar... Gente, lembretes, a melhor coisa. Bota lembretes. Bota post-its, lembretes, com frases realmente que te lembrem dessa linguagem que você precisa emitir pra si mesma, tá? E o último hábito que eu queria discutir com vocês e falar pra vocês é permitir que o seu radar distraia você. Esse é um outro hábito que a gente precisa parar. Nós, mulheres, temos uma tendência muito grande a ter o nosso radar, a prestarmos atenção em todos os detalhes, né? A gente tá aqui numa reunião e a gente tá falando alguma coisa e é impressionante que você vê, né? O seu chefe, por exemplo, começa a bocejar. Aí você vê que o outro começa a olhar pro celular. Aí você começa a olhar. Aí você começa a falar distraída, se distrai daquilo que você tá falando, não traz a fala ideal. E aí o que acontece? Aquela sua reunião não é boa. Acaba acontecendo isso. Nós precisamos começar a entender que muitas vezes o chefe olhou pro celular, aquela pessoa olhou pro celular porque ela tá preocupada com a mãe que tá com alguma coisa, sei lá, a esposa. O chefe bocejou porque teve uma insônia durante a noite. A gente precisa começar a entender mais racional as coisas, que nem tudo tem a ver com a gente. Então, nós precisamos sair desse radar.
Porque a gente tem uma tendência, isso é muito instinto, né, gente? A mulher sempre teve que ficar ligada em todos os detalhes da casa, né? No filho que pode estar chorando, no filho que pode estar com fome, sei lá, na casa que pode estar bagunçada, no marido que pode estar precisando de ajuda. A gente foi criada até essa percepção dos detalhes de tudo. Isso vem da nossa ancestralidade, da nossa vida. E isso é muito bom, né? Todas nós mulheres temos um olhar para os detalhes muito melhor, a gente cuida mais, né? A gente tem um olhar mais para a experiência. Então, para essa live, por exemplo, eu coloquei um plantinho aqui para nos lembrar que nós somos natureza. Isso é detalhe, isso é radar. Contudo, lembra lá de novo do pêndulo. Quando esse pêndulo ele vai para o polo oposto, aí esse é o problema. Esse é o ponto. Então a gente precisa parar de muitas vezes olhar para aquilo que a gente está pensando, para aqueles detalhes, para aquelas pessoas que podem não estar gostando e estar em estado de presença e fazer o que você tem para fazer. Gente, muitas vezes isso é tão forte. No meu começo de dar palestras, né, na minha vida, no início desse momento que eu fui dar palestras, gente, eu tive palestras que eu não fui bem. Eu nunca esqueço de uma palestra, eu tava compartilhando com a Luana essa palestra, que a dona, eu percebi ela com um olhar meio de raiva, sabe? E aí, gente, eu não consegui, eu continuei na palestra, mas não foi boa, foi muito ruim. O conteúdo tava ótimo, eu tava extremamente preparada, porque nós mulheres temos uma tendência a nos prepararmos bastante, tá? Sempre pra tudo. E isso às vezes até nos engessa, porque deixa a gente tão rígido naquela perfeição de ter que fazer naquele roteiro, que às vezes você nem usa da sua intuição, da sua sensibilidade, às vezes pra sentir as pessoas. E o que eu ia comentar é que esse meu radar foi tão forte, que eu olhei pra ela e assim, gente, eu me distraí tão forte. Gente, foi tão sério. Até hoje eu sinto essa dor dessa palestra. Porque eu me distraí. Foi isso. Eu olhei pra ela, vi a cara de raiva, pronto. Então é isso. E aí vem um ponto aí, meninas, de dica, que precisamos estar no nosso estado de presença, tá? Eu tenho uma... É uma oração, né, que eu faço pra mim mesma, me pedindo que eu me desprenda das minhas dores, né, do meu eu criança, porque tudo não sou eu criança, né, assim, da pessoa querer gostar, que ela seja gostada, que seja amada, né, que todo mundo ame ali, mas eu sempre peço, olha, que toda vez eu vou dar uma palestra, que eu vou atender, dar mentoria, que eu vou dar treinamento, eu peço pro meu eu superior, isso é uma outra metodologia, inclusive do Pathwork, pra me guiar, né, e também peço muitas vezes pra Deus, né, esse Deus maior, para que eu esteja ali falando com o que as pessoas precisam ouvir e que eu esteja em estado de presença. Que eu me desprenda de qualquer tipo de distração das pessoas ou medo de não ser boa o suficiente naquela palestra, naquela mentoria. E eu peço para estar ali como uma pessoa que vai contribuir para aquelas pessoas, para o que elas precisam ouvir. Antes dessa live eu pedi, por favor, que eu esteja falando para as pessoas o que elas precisam ouvir. E não preocupado com a minha boa performance. Então esse é um exercício pra gente fazer, tá, gente? Estar em estado de presença. Inclusive a Sally trouxe muito isso, que o que mais faz uma líder chegar ao topo é que ela esteja, né, o topo, gente, o topo que eu digo assim, o topo pra cada uma de nós, né, o topo pra cada uma pode às vezes nem ser chegar à liderança, pode ser continuar no trabalho que está, tá tudo bem, ao topo daquilo que é importante pra gente, do que a gente quer, certo? Esse é o ponto. Então, ela traz que nós precisamos estar mais em estado de presença, no aqui e agora. E é impressionante, gente. Tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Porque se tu tá ruminando o passado ou o futuro. Então, quanto mais você se coloca na linguagem, estou nesse momento aqui e agora, fazendo isso, estou aqui, isso vai, de novo, vai mandando linguagem. E aí isso vai te ajudando a sentir e a se comportar daquela forma. Ok? Então nós precisamos trabalhar nosso estado de presença. Por isso, cada vez mais, gente, eu falo de atenção plena, que é, né, a técnica da atenção plena, que a meditação contribui muito, que a meditação nada mais é do que estar em atenção plena, né? Mesmo que venham pensamentos, claro, né? Mas você não se perder nisso. Então, quanto mais você trabalha o seu estado de presença, estou aqui e agora, mais você vai ver que você vai estar entregue às experiências, mais você vai ser leve, mais você vai conseguir entregar os resultados que você quer, a mensagem que você quer, quanto mais você está ali presente. Quando você começa a se distrair, você sai do seu estado de presença e não fica entregue naquela situação. Ok? Ai, gente, tanta coisa.
E tudo que eu tô falando aqui, gente, eu tô sentindo, tá? Eu tô falando com vocês, mas eu tô sentindo tudo em mim, porque eu também vivo muito dessas coisas. Então, eu tô no processo, numa caminhada já há muito tempo de autoconhecimento pra ir me percebendo, tá? Mas o quanto nós, mulheres, precisamos nos ajudar. Por isso a importância da rede de apoio. Por isso a importância de nós falarmos sobre essas dores. Tudo que eu tô trazendo aqui, gente, nós todas sentimos. 1, 2, 3, alguns desses comportamentos. Só que a gente não traz a outra aqui pro lado, diz assim, eu tô me sentindo, eu tô precisando ser perfeita, tô me sentindo essa dor, tô sentindo que eu não tô sendo boa o suficiente. A gente precisa trazer essas dores à tona. Porque quanto mais a gente se apoia, mais traz essas dores, mais umas as outras se ajudam. Porque aí uma que não tem aquele comportamento traz pra outra visão. E aí todo mundo se ajuda. Essa rede de apoio, esses círculos de mulheres é extremamente importante, gente. Então eu tô, inclusive, com amigas próximas buscando, vamos fazer nosso grupo, né? Vamos estar juntas porque precisamos nos apoiar umas às outras, né? Nas empresas, principalmente, eu vejo tantas mulheres sendo competindo uma com as outras. Gente, isso é uma lógica que foi criada pelo patriarcado, né? Não é mais isso. Quanto mais a gente se une, mais a gente cria essa rede de apoio, mais a gente evolui, mais a gente cresce, mais nós somos líderes melhores para nossas equipes. Então nós precisamos disso. Rede de apoio é o que a gente precisa, ok? Então, o primeiro passo aqui de todos esses hábitos, gente, é que vocês se perguntem qual é o hábito que vocês querem parar. Escolha um para chamar o seu eu observador essa semana, ok? Escolha um deles. Flávia, acho que vou escolher a doença do agradar. Escolhe isso. Só se observa nessas próximas semanas. Apenas se observa e vai escrevendo. Pega um papel, bloquinho, caderno e vai escrevendo esses momentos que você percebe não querer agradar. Só em tomar essa consciência vai te dar grandes passos, ok? Para nós sermos líderes melhores, precisamos primeiro... Tudo isso olhando pra dentro, né, gente? Por isso que eu digo, só existe liderança do outro, só existe liderança de pessoas se eu lidero primeiro a mim mesma, ok? Gente, fez sentido? Ô, Denise, que bacana! Passaria aqui horas ouvindo a live. Ai, linda, obrigada. Gente, isso é muito bom receber, tá? Esse apoio das mulheres. Isso é muito bom. Então, esse feedback de vocês, primeiro, é importante pro meu ego, claro, nós temos. E também é importante pra eu me fortalecer, pra eu me valorizar, né? Pra eu, enfim, ficar mais feliz. Fico mais feliz. É claro que a aprovação sempre ela tem que vir, de dentro. Eu tenho que me aprovar. Porque também nós mulheres temos a tendência muito de o quê? Esperar com que o outro nos aprove. Mas também, é claro, é muito bom quando a gente recebe um apoio de uma outra mulher. Isso é muito bom, muito bom. Gente, eu tive sempre grandes mulheres que acreditavam em mim, grandes, né? Assim, minha mãe, minha mentora Querubina, Luana, minha sócia, assim, eu sempre tive Tiziana, eu sempre tive uma rede de... Gente, eu acho que eu estou hoje onde eu estou por mulheres. Porque eu tive mulheres que acreditaram em mim, mesmo, acreditaram muito. Né? Eu nunca esqueço quando eu ia sair da Serrolim, né? A palavra que ela me disse foi voar, né? Então, assim, eu sempre tive muitas mulheres que acreditaram em mim. Então, foi por essas mulheres que eu tô onde eu estou. Ok? Querubina, não sei se eu falei, minha mentora maravilhosa. Então, vamos lá. Tô aqui me emocionando já nessa live, gente. Gente, Fernanda, um beijo, obrigada, que bom que você gostou. Natana, que bom, ai, arrasou, que ótimo. Tia Meriane, tia Valéria, minha mãe, a Lu, linda. Julinha, Julinha, que bom, que bom, que bom. Ai, é isso, gente. Um beijo em cada um de vocês. Ítalo, obrigada. Ítalo trabalha com a gente na Rap, meu pai também tá aqui. Eita, que... Gente, olha, não existe nada mais maravilhoso na vida do que ter uma rede de apoio com você, viu? Eu não seria ninguém sem a rede de apoio. Então, vamos se conectar com essa rede de apoio. Isso nos ajuda a melhorar em vários hábitos. Façam círculos de mulheres antes também da pandemia, tá? Façam um Zoom com círculos de mulheres, porque é extremamente importante, tá? Julieta, um beijo. Tia Valéria também tá aqui. Tia, que bom que tu sempre tá aqui, viu? Grande palestrante, linda, maravilhosa. Tia também me apoia. Gente, se não fosse meu mestrado, olha quantas mulheres me apoiaram nesse meu mestrado, né? Tia Valéria, que Andrade,
Se fosse você, eu não teria terminado as pesquisas, viu, tia? Então, assim, gente, é isso. Nós precisamos nos ajudar. E para sermos líderes, precisamos desenvolver e pararmos com esses hábitos. Só para fechar, é importante só eu fechar com os hábitos, tá? Para todo mundo ficar bem claro. Não colocar seu emprego, primeiro hábito que nós precisamos parar. Não colocar seu emprego à frente da sua carreira. Segundo hábito, a armadilha da perfeição. Devemos sair da armadilha da perfeição. Terceiro hábito, sairmos da doença do querer agradar. Quarto hábito, sairmos do minimizar. Quinto hábito, pararmos de ruminar os pensamentos, mastigar os pensamentos ali demais. E sexto, permitir que seu radar distraia você. Ok? É isso. Um beijo para cada uma de vocês, mulheres, mas principalmente todas as mulheres que estão aqui. Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Ai.